Olá pessoal, meu nome é Anderson, sou mediador presencial do Polo de Angra. Resolvi uma questão de oficina de vetores, primeiro semestre de 2016. Bom, vou fazer uma breve leitura aqui. Um carro parte da cidade A, que está a uma distância de 100 km da origem do sistema de eixos, coordenados O na direção 5,6, que forma um ângulo de 30 graus com a direção 3,4. Então, distância de OA 100 km, direção e sentido 5 para 6. Ele segue primeiro para a cidade B e dista 150 km de A, na direção 3,4 no sentido de 4 para 3. Depois ele segue para a cidade C. Então, de A para B tem 150 km. Direção e sentido é de 3 para 4. E depois que parte para a cidade C, que dista 180 km de B, na direção 7,8, que forma 145 graus com a direção 3,4, no sentido de 7 para 8. As direções estão representadas na figura 1, assim como a posição da cidade A, da origem do sistema de eixo O e a direção dos unitários I e J, vetor unitário I e J. A distância de B a C, 180 km. Direção e sentido de 7 para 8. Bom, prosseguindo. Então, o item C, o item D, ele pede para traçar o plano cartesiano, o eixo X e Y. Então, aqui em vermelho está o eixo X e na vertical o eixo Y. A distância, agora no item A, desenhe na figura 1 o vetor de deslocamento D1 do carro que vai de A até B. Então, o vetor de deslocamento de A até B. Lembrando aqui, né, que cada 1 centímetro deve corresponder a 20 km. Então, a distância de A até B, o enunciado fala que é 150 km. Então, esses 150 km corresponde, nessa escala, a 7,5 centímetros. Direção de 3 para 4. Então, só representar aqui o segmento orientado. Esse é meu D1. É o primeiro deslocamento da meu carro até o ponto B. Aí no próximo item eu vou o deslocamento D2. O carro vai de B para C. Então de B para C, D2. Ok? Então aqui tem cerca de 180 km, o enunciado diz, a distância. Convertendo para a escala, dá 9 centímetros. E a direção é 7 para 8. 7 para 8 de acordo com essa roda do vento aqui. É inclinado. 45 graus em relação ao eixo X. O próximo item é o item C. Para desenhar um vetor de deslocamento D3 do carro que vai de A a C. Ou seja, estou indo de A para B de veículo, de B para C. O resultante, como fosse de avião, de A para B direto. Temos a resultante D3. Então, D1 mais D2 vetorial é igual a D3. Agora, no próximo item. Próximo item, ele pede para projetar os vetores D1 e D2 na direção dos unitários e desenhar na figura desses vetores projetados. A componente X, o D1X, D1Y, D2X e D2Y. Então, a projeção. Então, esse vetor aqui, o D1, ele está todo na direção X. Então, para projetar ele na direção X, é o próprio vetor. Um D1x vai ser o próprio vetor. Agora, para projetar esse vetor na direção Y, né, vai ser apenas um ponto. Então, a dimensão é zero, não tem dimensão.
Agora o D2. Projetando esse vetor D2 na direção X, temos esse seguinte vetor aqui. Apontando no sentido para baixo. D2Y. E o D2X então fecha um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Tá? Porque aqui o vetor é oblíquo. Então eu tenho a componente X, eu tenho a projeção do vetor na direção X e na direção Y. No D1 não. Está só todo na direção X. Então tem só a componente na direção X. Na Y é 0. Bom, próximo item. O item F. Ele pede para calcular as componentes D1 e D2. E pede para não medir no desenho, com a régua. Então o que são essas componentes? É o tamanho do vetor D1x e o y. Então, por exemplo, um D1 na direção, a projeção desse vetor D1 em x, né, faço dois segmentos tracejados, né, é a sombra desse vetor. Se eu fosse projetar uma lanterna de cima para baixo, é a sombra dele. Então temos aqui o D1x e x. Agora a projeção do vetor D1 na direção no eixo y, né? Se eu fosse projetar uma lanterna da direita para a esquerda, seria apenas um ponto. D1y. Ok? Então aqui, né? Vamos fazer. Então eu sei que D1 é igual a 150 km. D1x, né, aqui, né, geometricamente vai ser o próprio vetor D1, 150 km. O ângulo que o D1 faz com o eixo x é 0 grau. Cosseno de θ D1x é igual a 150 vezes cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 é 1. Então 150 vezes 1, D1x é igual a 150 quilômetros. Você repara que realmente é o mesmo valor. Agora o y. D1y é igual a D1 vezes o seno do ângulo, do θ. Então, D1y igual a 150 vezes o seno de 0 graus. Seno de 0 grau é 0. Logo, D1y é igual a 0. Ok? O próximo. Agora o D2. Vetor D2. Não está apontando no sentido. Ele é oblíquo. Então, para fazer a projeção desse vetor D2, basta fazer o pontilhado, né, no início do vetor, no final, e representar esse vetor na direção X, como fosse a sombra no eixo X. Projetando uma lanterna de cima para baixo. Então aqui é o D2x. E o D2y é como a sombra no eixo Y, projetando a lanterna da direita para a esquerda. Aqui a setinha para baixo. D2y. Eu posso, para a questão de visualização, posso representar aqui fechando um triângulo. Melhor visualização. D2y. Ok? Então tem o D2, D2x e D2y. Agora eu sei que o módulo de D2, de acordo com o enunciado, 180 km. O D2x é igual a D2 vezes o cosseno do ângulo.
né, pelas relações trigonométricas, eu sei que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aí eu chego a essa relação aqui. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, D2 180, só substituir. D2x é igual a 180 vezes o cosseno de 45 graus, que é o ângulo que faz com o eixo x. D2x é igual a 180 vezes o cosseno de 45, usando a calculadora, eu chego a 127 km. Próximo. O D2y. D2y, a relação é com seno. Então, D2 seno de θ, D2y é igual a 180 vezes o seno de 45 graus. D2y é igual a 180 vezes 145, 127 km. Então, temos aqui a componente x e y do D2, que é o tamanho é o módulo da projeção no eixo x e y desse vetor. Continuando. O item G é de calcular as componentes D3x e D3y do deslocamento D3. Calcule o modo D3 e o ângulo que ele faz com o eixo AX, não é para medir no desenho. Então, se reparar, o D3, né, segundo o item A, primeiro, faz um triângulo com o D1, a soma vetorial do D3 corresponde ao D1 mais o D2. O D3 é igual a D1 mais D2. Então, consequentemente, as componentes têm a mesma relação. Só tirar esse símbolo do segmento orientado, que significa o vetor, e colocar as componentes. Então, D3x é igual a D1x mais D2x. D3x é igual a 150 menos 127, que é igual a 150 menos 127, 23 km. Então, o valor do D3x, 23. Agora, do D3y. D3y é igual a D1y mais D2y. É correspondente à mesma relação, né? Essa soma vetorial. Então, D3y é igual a 0 mais menos 127 km. Então, tenho aqui a componente x e y do D3, vetor D3. Agora, eu vou calcular o módulo. O módulo é o tamanho desse vetor, do D3. Né? Quando ele está falando ali na componente, né, aqui ó, tem um desenho das componentes aqui, ó, da projeção. Então, projetando o D3 no eixo X, eu tenho essa componente aqui. O módulo dessa componente é 23 km. Módulo de D3, 23 km. O módulo de D3Y, 127 km. Módulo de D3Y, 127 km. Para determinar o ângulo, então temos um triângulo retângulo, a gente vai determinar a tangente, uma vez que nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Implica que tangente de θ é igual a D3y dividido por D3x. O D3x, y, vale 127 km e D3x, 23. Logo, para encontrar o ângulo, eu não quero a tangente, eu quero o ângulo. Então, o arco. Θ é igual a arco
tangente e menos 127 dividido por 23. Então, nesse caso, o que eu faço aqui? Eu uso a calculadora científica, preferência, pode ser um celular, aperto a segunda função, tangente. Aí eu vou encontrar o arco aqui de 80 km. 80 graus, aliás. Esse menos 80 graus está se referindo ao sentido horário, né? Que é equivalente aqui em relação ao eixo X, que é equivalente a 360 menos o reprementar. 380, 60 menos 80, que dá 280 graus. Isso no sentido anti-horário, que é o sentido convencional da física. Então, esse aqui é o ângulo. Bom, esqueci aqui do módulo. A fórmula do módulo de um vetor conta pela relação do Pitágoras. A fórmula do módulo é essa aqui. D3 é igual a x quadrado d3x ao quadrado mais d3y ao quadrado. Tá, então, como é que fica aqui? Eu sei que a d3 é igual a componente x mede 23 graus, 23 km ao quadrado mais menos 127 ao quadrado. Tirando a raiz, d3 é igual. O módulo d3 é aproximadamente 129 km. Então, tem o módulo, tem o valor das componentes, tem o valor do ângulo. Bom, dando continuidade, no próximo item, item H, ele pede para desenhar na figura os vetores de posição, os pontos A, B e C, representam vetores em termos unitários I e J, não é para medir no desenho. Então, o vetor posição é um vetor que parte da origem do sistema de eixo, do plano cartesiano, que é o O. Então, vai em direção A. Então, esse é o vetor posição RA. O vetor posição RB parte da origem do plano cartesiano e vai até B. Vetor RC da mesma maneira do O até o C. Agora ele pede para representar agora para representar em termos unitários. Então eu sei pelo enunciado que o RA é igual ao DO, a distância do O até o A, que equivale a 100 km. Então, pela aquela relação trigonométrica triângulo retângulo, eu sei que RA de x é igual a RA cosseno de θ. RA de x é igual a 100 vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo. O RA de x é igual, então, fazendo os cálculos aqui, 100 vezes cosseno de 30, 87,7 km. O sinal negativo é decorrência está no sentido oposto ao eixo x, na minha referência. Da mesma forma, no eixo da direção y, RA vezes seno de θ. RAY é igual a 100 vezes o seno de 30. 100 vezes seno de 30, RAY é igual a 50,0 km. Então, determinei a componente x e y do vetor posição. Agora o RA. Tá? Agora vou representar na forma dos vetores unitários. Eu tenho que representar a componente x acompanhada do i, vetor unitário i, e a componente acompanhando o vetor unitário j. RA é igual a menos 87,7 i mais 50,0 j quilômetros. Agora, em relação ao RB,
né? Eu vejo aqui que para determinar tem que ver a relação a soma vetorial. Então RB é igual a RA mais D1. Se eu analisar o desenho aqui, ó, RB corresponde ao RA mais o D1. Se eu analisar aonde fecha, né, forma um triângulo, né, representa a soma vetorial. Então RB é igual a RAX mais D1x, componente x do RB. RBX é igual a menos 87,7 mais 150 é igual a 62,3 km. Essa é a componente x do RB. Agora a componente y. RB de y é igual a RA de y mais D1y. RBY é igual a 50 mais 0. Vamos ficar aqui 50,0 km. Agora, para representar na nossa ação vetorial, RB é igual a 0, 62,3 mais 50,0 acompanhado do vetor J. Quilômetros. O RC, mesma coisa, mesmo raciocínio. Vê onde fecha o triângulo, então o RC corresponde ao RB mais D2. RCX é igual a RBX mais D2x é igual a 62,3 menos 12.127, que é igual a menos 64,7 km. RCY é igual a RBY mais D2Y. RCY é igual a 50 menos 127, é igual a menos 77 km. Então, essa é a componente x do RC. Então, a notação vetorial RC é igual a menos 64,7 e menos 77,0 J, no vetor unitário, quilômetros. Então, temos aqui a representação vetorial do vetor posição RA, RB e RC. Então, nesse último item da questão, ele fala que, sabendo que o carro levou 2 horas e meia para deslocar de A até B, então o tempo de A até B são 2 horas e meia, né, e 3 horas de B até C. Então, o tempo total de A a C, basta somar, dá 5,5 horas. Aí pede para calcular a velocidade média associada ao percurso total do carro. Escreva esse vetor em termos unitários I e J, determine o módulo do vetor velocidade média. Então, primeiro eu vou determinar a notação vetorial. Então, velocidade média em TA até TC, esse tempo, intervalo, é D1 mais D2, esse intervalo de tempo C a tempo A, que é igual ao D3, aí dividido TA mais TB, de TB até o TC, que é igual a 23 I chapé I, vetor unitário na direção X, 127, vetor unitário na direção J, dividido pelo tempo total, é 5,5. Então, dividindo cada parcela aqui por 5,5, encontro a notação vetorial da velocidade média.
onde aqui é a componente x da velocidade média, e onde está acompanhado o vetor unitário j, é a componente y da velocidade média. Agora, para determinar o módulo, eu tenho que fazer essa relação aqui. Eu sei que o vetor resultante é o d3. E o tempo total é o tempo de AB mais o tempo de BC. Então, D3, que eu calculei no item anterior, deu 129 km. Tempo total 5,5. Então, tem um módulo da velocidade média de 23,4 km por hora. Eu posso calcular dessa forma ou através da relação de Pitágoras. Eu tenho essa seguinte fórmula para calcular, que é a raiz quadrada da velocidade média na componente x mais quadrado da velocidade média na componente y. Essas duas parcelas somadas e tirada a raiz quadrada. Eu tenho aqui 4,2 ao quadrado mais 23,1 ao quadrado. Também determina a velocidade média. É 23,5 km. Então, tem duas maneiras de calcular a velocidade média. Ou através dessa fórmula, ou através da fórmula de Pitágoras. Então, temos o módulo da velocidade média e os vetores unitários da representação vetorial da velocidade média. Então é isso, pessoal. Bom estudo. Até a próxima.